Jeová, então o óleo pulou aqui para tacar óleo em todo mundo, será? De repente, né? Vai. Ah, queridos, o amor de Deus é bom, hein? Amém? Amém? Olha que mensagem linda. O Senhor me lembrou enquanto a gente louvava, enquanto a gente adorava. Eu fico muito à vontade porque os irmãos de louvor são do Senhor, amém? Então ninguém bravo comigo, né? Bota no improviso, ninguém lembra a letra. Eu desafio no microfone. Estou louvando o Senhor, então não está ruim não, tá bom. Olha que lindo. Oséias, capítulo de número 11. Olha essa mensagem que linda. Não é o que eu vou pregar essa noite, mas é também o que eu vou pregar essa noite, então tá bom. Oséias, capítulo 11. Você achou? Eu quero que você leia isso aqui, ó. Deus está falando muito comigo sobre o amor dele, sobre as nossas vidas. Então eu imagino, eu creio que alguém entrou aqui nessa noite precisando ouvir e entender o quanto Deus te ama. Acharam Oséias capítulo 11? É fácil, gente. Aquela piadinha de pastor, né? Logo depois de Gênesis, um pouquinho antes de Apocalipse. Está aí em algum lugar, no meio dos 66 livros. Sempre que a pastor adora fazer bullying também, esses pastores, gente. Adoram fazer bullying. Acharam Oséias capítulo 11? Então tá. Diz assim o verso 1, ó. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam de minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Verso 3. Todavia, eu ensinei a andar Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Oh, Jesus. Verso 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Lindo, né? Quando a gente era pequenininho, diz a Bíblia, quando nós éramos ainda substâncias informes no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia cada dia das nossas vidas. E Ele escrevia cada um deles no seu livro. Diz a Bíblia aqui que Deus já conhecia o seu povo e Ele os amava. Mas quanto mais Deus chamava o povo, mais o povo se afastava. Parece com a história de alguém? Quanto mais Deus chamava, mais o povo se afastava. Parece um pouco a minha história. Mas a Bíblia diz aqui, ó, que o tempo todo, mesmo quando eu era rebelde, mesmo quando você era rebelde, Deus continuava te amando. E a gente nem percebia, mas era Ele quem nos curava. As lágrimas vieram, mas Deus nos curava. A dor sobreveio, mas Deus estava ali. É lindo quando a gente imagina, quando a gente entende, quando a gente entende que os nossos erros não, em momento algum, exauriram as misericórdias de Deus. É lindo quando a gente percebe que os nossos erros, em momento nenhum, mudaram o amor de Deus pelas nossas vidas. É lindo quando a gente olha para trás e a gente percebe os nossos descaminhos pela vida, os nossos sentimentos, as nossas iras, as nossas questões, e a gente olha para o nosso passado e entende que Deus estava lá, e quando olha para o nosso presente, percebe que o mesmo Deus continua nos amando, e nada mudou. E nada fez mudar o amor de Deus pelas nossas vidas. E aí no verso 4 ele diz assim, ó, atraí-os. Com o que, gente? Com cordas humanas, vírgula, com laços de amor. Você não está aqui porque Deus te botou uma corrente pesada. Você não veio aqui por conta de uma lei que manda você vir à igreja. Você não veio aqui por absolutamente nada disso. Você veio aqui porque Deus nos atrai com laços de amor. Estamos aqui porque Ele nos chama com amor. Estamos aqui porque o amor de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. Como diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus nos constrange. Não para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para aquele que por nós morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, meu amado irmão, louve, agradeça o amor de Deus. Amém? Que alegria estarmos aqui.
É uma honra poder me colocar nesse púlpito de novo, saber que Deus tem uma palavra. Eu tenho a convicção plena de que Deus, no último minutinho, estava tomando bem para vir para cá. E Deus me deu a palavra para compartilhar nessa noite. Então, abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 23. Salmo. Todo mundo conhece Salmo 23, né? Isso é um paradoxo, né? Incomoda um pouco quando a gente vê que o nosso povo tem uma cultura. É impressionante como nós temos tantas e tantas casas que tem normalmente uma Bíblia aberta no cômodo da casa, no lugar de destaque. É interessante, né? Ou está aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91. Né? Parece que só tem esses dois salmos na Bíblia, mas está lá, está aberto. Pode estar até empoeirado. E você vai naquela casa num dia, está lá no Salmo 23. Vai no outro dia, no outro mês, está lá no Salmo 23. Ou seja, ninguém mexeu nessa Bíblia, está lá no Salmo 23. Enfim, é um salmo muito conhecido. Salmo lindo, né? Quem é que vai dizer que não é um salmo tremendamente especial? Os salmos, queridos, você conhece as origens dos salmos? É interessante, né? A quem se sente movido a louvar, entender a essência, a origem dos salmos. Os salmos, a gente entende, nós sabemos que toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Sabemos que Deus, ele usou homens como nós, que tinham pensamentos errados, que cambaleavam, que tropeçavam, que falharam na vida. Mas Deus escolheu esses homens para inspirá-los, para dar-lhes uma orientação. Deus encorajou a que eles escrevessem. Então, quando a gente lê os salmos, em primeiro lugar, a gente entende o seguinte: são salmos que falam de dor, são salmos que falam de vitória, são salmos que falam de luta, são salmos que falam de fraquezas de fé, são salmos que falam de fortaleza de fé, são salmos que falam de solidão, são salmos que falam que jamais estariam longe da presença de Deus, são salmos que falam de diversos sentimentos e vivências do homem. Mas quando a gente olha o salmo com esse olhar, a gente entende que não são apenas experiências que as pessoas tiveram ao acaso. Os salmos, eles nascem de experiências que homens e mulheres, assim como nós, tiveram na sua relação com Deus. Aquele que chorou, encontrou consolo e pôde então escrever. Por exemplo, aquele que sai para semear com lágrimas, com júbilo, vão colher. São experiências que vão motivar um salmista a falar, enfim, que a dor ela dure uma noite, a alegria vem pela manhã, ou então os que estão com o Senhor são inabaláveis, são como o monte de Sião, ou então como o salmista Davi, que começa o Salmo 18, falando que ele se sentia amargurado, envolto numa situação que parecia morte, o coração dele palpitava, e então no final ele vai falar que ele vai orar, que ele vai clamar, e que então ele diz assim: mas Deus do seu trono ouviu minha voz, e ele me socorreu, ele fez tremer os céus e a terra. E no finalzinho, ele vai lá para o final, ele vai falar assim: com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos, eu persegui os meus inimigos, eu os alcancei, eu venci. Incrível! Porque nesse salmo ele diz que o salmo nasce de um momento de agonia. E quem aqui não tem momentos de agonia? Então ele já entende que momentos de agonia na vida daqueles que creem são, na verdade, um elemento, são como um adubo, como o regar da água sobre uma terra que vai dar a oportunidade de uma grande vitória, ou de um crescimento, um amadurecimento. É lindo como Davi nesse salmo diz isso, como ele começa o salmo dizendo da sua opressão, da sua situação, e no finalzinho ele vai falar: mas Deus ouviu minha oração, Ele me deu força, me deu ligeireza como da corça. Com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos. Parece que é uma outra pessoa que está terminando esse salmo, porque o primeiro está melancólico, está doído, está sofrido. Mas ali, entre a primeira parte do salmo e a última, a gente tem o seguinte: eu clamei por socorro,
e ele do seu trono ouviu a minha voz. Sabe, experiência. Experiência que homens tiveram, e a gente vai entender que se a Bíblia foi escrita por Deus, inspirada por Deus, Deus conduziu essas vidas a passarem por essa experiência. Às vezes fica perguntando, Deus, por que eu estou passando por isso? Bom, eu não acredito que a gente vai ter mais nenhum livro, nenhum capítulo de Salmo sendo escrito, mas Deus também está construindo a nossa vida com experiências com Ele. Eu não entendo porque eu passo por isso. Bom, eu creio, pelo que eu conheço da Bíblia, que Deus está nos conduzindo, nos levando por vezes a momentos difíceis, de deserto, de dor, mas que vão ser exatamente como um salmo. Depois você vai falar assim, olha, mas teve um dia que eu orei, e quando eu orei, aconteceu isso e aquilo, e eu sei que Deus estava ali, ouviu minha voz, então de repente eu ganhei força, eu criei fé, eu levantei minha mão, eu orei, eu clamei, eu fiz, aconteci com Deus, lá. Experiência com Deus. Os salmos são repletos de experiência com Deus. Quem quer ter experiência com Deus aí diz amém. Mesmo sabendo que experiência com Deus, no início tem uma lágrima, é difícil, né? Aí a pessoa já pensa 2 vezes, não sei não, hein, pastor? Mas é. Ou a gente vai ignorar o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5. Me foi bom ter passado pela tribulação, porque a tribulação produz perseverança. Tribulação é choro, né? Tribulação é luta. Aí no estágio seguinte ele falou, a tribulação, ela produziu perseverança. Significa que durante um tempo aquele cara continuou chorando. Significa que durante um tempo o apóstolo Paulo continuou na luta. Significa que ele orava e ele não estava encontrando resposta para a oração dele. Ele orou mais um pouquinho e ainda assim ele tinha que perseverar. E perseverar, querido, é você seguir em frente na mesma direção, mesmo quando você não vê a solução na frente, mas você persevera. Você não muda o teu caminhar porque é por aquilo que você está olhando. A gente caminha por aquilo que a gente vê na nossa visão espiritual, pela nossa fé, pelo que a gente conhece de Deus. E a gente sabe que aqueles que confiam em Deus não ficam envergonhados, nem confundidos para sempre. E a gente continua. Aí depois então o apóstolo Paulo fala. E a perseverança gerou o quê? Experiência. Primeiro vem a experiência. Quem persevera vai ter experiência. A experiência do Deus que cura, a experiência do Deus que salva, a experiência do Deus que abre caminho no meio do mar, a experiência do Deus que faz secar o rio, a experiência do Deus que te faz passar, mesmo contrário a qualquer lei da física, o mesmo contrário a qualquer situação financeira. Deus, se for da vontade dele, ele vai abrir o mar. Se não abrir mar, você passa por cima. Se tiver uma muralha na tua frente, Deus derruba. Ou Deus abre uma porta. Irmão, Deus é Deus, amém? Amém. Foi bom passar pela tribulação, porque a tribulação me trouxe perseverança, a perseverança me trouxe experiência, e uma vez que você tem experiência com Deus, você tem esperança. Quem já teve uma experiência com Deus, sabe que o Deus que cura é o Deus que dá emprego. Sabe que o Deus que salva é o Deus que liberta. Sabe que o Deus que chama, que ama, é o Deus que transforma. Experiência. Salmos são experiências. Quando aquelas pessoas louvavam, quando o salmista tinha aquela experiência, ele se debruçava, ele pegava lá a sua tinta, colocava lá sobre o papiro ou o pergaminho, a sua experiência e transformava daquele momento de dor um momento de louvor. Levava outras pessoas, olha, a experiência que eu tive com Deus, vamos louvar. E quando ele abre o Salmo de número 23, a gente encontra uma dessas experiências registrada pelo salmista Davi. Davi, você sabe qual era a função na família dele? Qual era a função de Davi? Pastor de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas. Davi tirava carrapato da ovelha. Davi, ele sabia o momento certo para dar o abrigo, ou levar a pastagem, ou levar ao rio. Davi, ele conhecia o caminho para guiar a ovelha. Davi, ele conhecia os perigos do local onde ele estava. Davi era um pastor. E aí, dessa vivência dele, ele escreve o Salmo 23. Olha o verso 1 aí. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Vamos orar por essa mensagem? Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer porque com toda a liberdade já iniciei essa mensagem pregando. Pai amado, mas quero nesse momento dar uma pausa para rogar a Deus. Que tu manifestes sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs a tua graça, a tua misericórdia, a tua glória. Deus amado, que teu Espírito encha
a nossa boca, o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso espírito, da tua e somente da tua palavra. Da palavra que é a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que transforma. Deus, em nome de Jesus, que possamos sair daqui, ó Deus, e certamente sairemos renovados, ó Pai. Porque aquilo que é ministrado nessa noite não é a filosofia humana, não é, ó Deus amado, um dogma religioso, é o puro, é o simples Evangelho de Jesus Cristo. Então, abençoa cada um aqui presente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor. Legal a gente saber que Davi, que vai escrever esse salmo, é um pastor. Mas olha o que me atentou esse texto, esse iniciozinho de texto, quando declara assim, o Senhor é o meu pastor. Aqui eu tenho dois elementos, dois personagens nesse início. O Senhor, Davi fazendo referência ao seu Deus, àquele em que ele cria, a quem ele devotava a sua fé, de quem ele esperava o cuidado, de quem ele entregava, a quem ele entregava a sua vida. O Senhor é o meu pastor. Ele declara que o Senhor é o seu pastor. Mas, meu amado irmão, se ele está apontando para essa personagem chamada, que ele declara como Senhor e chama de pastor, é óbvio que existe, nesse primeiro versículo, uma outra personagem nessa história. O que é que pastor tem para cuidar? Ovelha. Nesse caso, quem era a ovelha? Davi. Se Davi aponta para Deus e fala, o Senhor é o meu pastor, ele está falando, eu sou a ovelha desse pastor. Nessa frase simples, o Senhor é o meu pastor, eu não posso parar de imaginar e pensar e me deter em refletir a maneira como ele começa o salmo. Deixa eu te perguntar, de que maneira você começa o teu dia? De que maneira você começa as tuas batalhas? Que bandeira está na frente da tua vida? De que maneira a gente começa a nossa escalada de fé, de vitória, enfim, de que maneira a gente enfrenta os nossos desafios? Pois bem, Davi, ele começa um salmo levantando a bandeira dele, colocando logo de cara, essa é a minha verdade, o Senhor é o meu pastor. Qual é a tua verdade, qual é a tua bandeira? A gente fala, tem um louvor que fala, né, Jeová te sendo no que no Yavé, uma coisa assim, né? Jeová minha bandeira é. Acho que é isso, né? Seja lá, se eu falei certo ou não em hebraico, provavelmente errei de longe. Sabe, Neymar, quando chutou a bola, foi para o outro lado? Fui eu agora. Mas uma coisa é certa, a Bíblia, na relação antiga do povo com Deus, em um povo extremamente ignorante à pessoa de Deus, eles atribuíam nomes a Deus. Jeová Jiré, Jeová Chamar. Na verdade, cada nome traduzia ou tinha em si uma personalidade ou uma característica desse Deus que eles criam. Eles tinham um nome que representava a Deus, esse nome era tão grande, tão tremendo, que eles não tinham nem como repetir. Era o tetragrama, eram 4 consoantes juntas, YH, WH. Nenhum hebreu conseguia ou poderia citar o nome de Deus, porque era impronunciável. Então eles falavam, Jeová Jirê, Jeová sendo no Yavé. Deus é minha bandeira. É lindo quando Deus manda Moisés ir à frente, há uma relação ali do pecado do povo com Deus, e Deus fala, ó, vocês podem subir, eu não vou, e Moisés fala assim, Jesus, se o Senhor não for na nossa frente, daqui eu não me mexo. Se o Senhor não for conosco nessa peleja, eu não me levanto daqui. É lindo quando eu vejo o Salmo 23, a primeira frase, o Senhor é o meu pastor. Para mim, Davi, ele está levantando logo de cara, aqui, ó, a minha credencial. Eu creio. Eu sou servo de Deus. Eu tenho Deus na minha vida. Eu confio num Deus todo-poderoso. Ele é o meu pastor. Eu sou ovelha dele. Ele é o meu Deus e eu sou o seu servo. O Senhor é o meu pastor. Primeiro ponto que eu queria que a gente levasse para a nossa casa é a nossa vida com Deus no sentido da nossa credencial.
E, queridos, eu não estou falando se você fica dizendo por aí que você é crente. Não, irmão, eu sou crente. Tudo bem, tem um monte de gente crente dizendo que é crente que não ora em casa. Não, eu sou da Nova Vida. Tem um monte de irmão que é da Nova Vida, que quando enfrenta o desafio, pede ajuda de todo mundo, menos de Deus. Eu não estou falando da maneira que você expõe como se fosse quase que uma máscara, ou um codinome religioso, uma identidade religiosa. Não estou falando isso não. Eu estou falando que quando Davi coloca o Senhor é o meu pastor, ele está falando daquilo que ele verdadeiramente crê, e da maneira como ele segue a vida dele, como ele vai dando cada passo nessa relação. Eu sou, queridos, há um pertencimento. Se o Senhor é o meu pastor, significa que ele é a ovelha de alguém, que ele pertence a um aprisco, que ele pertence a um rebanho, que tem alguém que olha, que cuida da vida dele, e que ele conhece o seu pastor. Há nessa sentença, há uma verdade de identidade, de pertencimento. Se eu pertenço a alguém, se eu pertenço a essa igreja, se eu pertenço a uma família, então é porque também há aceitação. Se Davi fala, o Senhor é o meu pastor, é porque ele entende que ele pertence a esse pastor, e que ele é aceito por esse pastor. De onde Deus nos tirou, meus amados? Você já pensou como é esse amor de Deus? De que lamaçal Deus te arrancou? De que lamaçal Deus te tirou? De que abismo Deus te levantou? Quem era eu para falar, Deus, deixa eu entrar no teu aprisco, porque eu sou o bambambam tal, das causas tal, que eu sou o maioral? Que isso, cara? Quem era cada um de nós? De onde Deus nos tirou? Quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, ele está declarando que ele pertence a alguém, que ele foi aceito por esse alguém. E quando a gente pensa nessa aceitação, lógico que a gente conhecendo a Bíblia, a gente fala, eu era nada, eu estava perdido. Diz a Bíblia que nós estávamos condenados à danação, a estarmos longe de Deus eternamente. E então Deus nos resgata, envia seu Filho, nos atrai com laços de amor, Ele nos chama para a sua presença. É o próprio Deus que nos atrai a Ele, para nós pertencermos a Ele, sermos aceitos por Ele, não por aquilo que a gente fez, mas por aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. É lindo, o Senhor é o meu pastor. Olha que coisa linda. Nessa frase, além de levantar a bandeira da sua vida, da sua fé, além de declarar o seu pertencimento e aceitação, a maneira como ele se sentia aceito por Deus, aqui há uma relação, na verdade, uma relação dupla, em duplo sentido. Se por um lado, o Senhor era o pastor, então por outro, ele era a ovelha desse pastor. Só que esse pastor é o Senhor. Senhor, a palavra Senhor significa soberano. Davi está se relacionando com uma personalidade em que ele coloca duas faces. A primeira é de que é o Senhor. Senhor é o soberano. Senhor tem servo. Senhor é aquele que ele serve. Mas esse que ele serve não é um ditador. Não é alguém que impõe. Davi lhe diz que o seu Senhor é o seu pastor, ou seja, esse a quem eu atribuo o senhorio, ele também é o que cuida da minha vida. É aquele que, assim como eu, conhece as minhas ovelhas, sei tirar o carrapato, sei colocar um unguentozinho na perna quando machuca, sei levar para beber água, sei levar para levar pastagem. Davi, ele se sente descansado em falar da mesma maneira que eu dou, que eu me aplico, que eu me dou para cuidar das minhas ovelhas. Eu sei que há um Senhor nessa terra, nesse universo, que também olha para a minha vida e cuida de mim. Gente, só o versículo 1 é poderoso demais. Sabe, é uma pílula de cura imediata para a gente aqui. Porque, vamos ser sinceros, a gente vai acordar amanhã e a gente vai estar preocupado. Vai ou não vai? Eu também vou, tá, meu irmão? Não vou ficar pregando para vocês, não fica ansioso, coisa alguma não. Não, eu também me digo, eu também fico ansioso. Eu também sofro, eu também choro, eu também tenho dúvidas. E aí eu leio esse texto, oh Jesus, porque a grande verdade é essa, eu não vejo Deus.
mas eu não duvido que Ele cuida de mim, eu sei que Ele está ali. Eu posso não vê-lo, mas eu sei que Ele está movendo coisas. As situações podem ficar difíceis, mas eu sei que ainda assim Ele está ali cuidando de mim. O Senhor é o meu pastor. E olha que a relação, Davi não falou, Ele é o meu pastor. Não, ele chama de Senhor, significa Ele cuida de mim, mas eu também sirvo Ele. Há uma relação de respeito, há uma relação de dependência, há uma relação de confiança, há uma relação de adoração. O Senhor, Ele era adorado. O imperador romano, ele exigia ser adorado. O imperador romano, ele tomava cristãos e falava, nega teu Cristo e me adora como teu Senhor. Se inclina aí na minha imagem, cultua a minha estátua. E teve muito cristão morrendo porque diziam, não, só adoro Jesus. Davi, então, ele reconhece a sua bandeira, reconhece que ele pertence a alguém, reconhece que tem alguém que cuida dele, reconhece a soberania desse pastor, reconhece que ele pode descansar, porque sabe que se ele cuida da sua ovelhinha, quanto mais Deus vai cuidar da vida dele. É lindo isso. E aí, na continuidade, ele fala assim, nada me faltará. Esse texto é um texto interessante, sabia? Ele me provoca. Porque nada me faltará. Quando eu leio esse texto, parece, não está errado. Obviamente não está errado. Mas me parece que Deus é quase que um garçom que ao invés de ser Senhor, eu que sou Senhor. Nada me faltará. Parece que Deus está correndo atrás de mim. Toma aqui, Luiz, você está precisando do quê? Olha, eu vou resolver para você. Não, Luiz, você está precisando do que agora? Não, pode deixar aqui. Quer um banho quentinho? Eu vou te dar um banho quentinho. Você está precisando do quê? De um carro novo? Eu vou te dar um carro novo. Não, Luiz, você está precisando do que agora? Eu vou te dar isso, aquilo, outro. Nada vai te faltar, Luiz, porque eu vou te prover em todas as coisas. Oi? É lógico que eu não quero me levantar e eu nem tenho aqui conhecimento tal para criticar uma tradução bíblica. Mas como eu conheço e eu leio, existe uma outra tradução recente, a Nova Vida Internacional, que pegou exatamente esse versículo e traduziu da seguinte maneira: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Fica interessante, né? Fica mais interessante? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Faz sentido isso. A primeira tradução, aqui é a nossa tradução mais tradicional, da revista Almeida Atualizada, Revista Atualizada, enfim, ela não está errada. Tanto é que ela tem coerência com os versos seguintes, mas eu gosto eu gosto de olhar essa tradução também por esse outro aspecto. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Você pode talvez pensar assim, mas pastor Luiz, parece que é a mesma coisa, de nada terei falta significa que Deus está te provendo em tudo e você não está nem sentindo falta de nada. Eu prefiro pensar da seguinte maneira: quanto mais próximo de Deus você estiver, menos as coisas do mundo vão te fazer falta. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais do mundo você vai precisar. Vê se não é exatamente assim. Quem está perto de Deus não precisa de droga para ficar feliz. Quem está próximo de Deus não precisa se embriagar para curtir uma paz. Quem está perto de Deus, ainda que enfrente os desafios, a gente não precisa berrar. A gente não precisa se degladiar, a gente não precisa, enfim, lutar com unhas e carnes numa situação, usando armas carnais. A gente sabe que Deus está do nosso lado. Agora, aquele que não está em Deus, ou aquele que não conhece Deus, aquele que está longe de Deus, qual a esperança para essa vida? É impressionante como o homem vai tentando suprir, né, um vazio essencial, existencial, com coisas do cotidiano da vida, né, com a questão da sexualidade, da violência, da libertinagem, enfim, vai tentando suprir. Mas quando a gente se aproxima de Deus, sabe, o mundo não faz falta para a gente. Quando eu entrei na igreja, eu precisava, enfim, a minha cotidiana era esse, saía com a galera, subia o morro, comprava lá um baseado, fumava baseado, ia para a noite, bebia, legal, ia, zoava, fazia um monte de besteira, ia para casa. Depois que eu me converti, por um tempo ainda caminhei com alguns amigos desse tempo, e eles falavam das coisas, e eu já entendia, eu não estou mais nesse mundo.
não é mais o meu assunto, não é mais o meu interesse, não é mais aquilo que eu quero, não é o que eu almejo, não está mais me acrescentando, não é mais minha maneira de pensar. E eu fui me afastando, porque Deus supriu a minha vida. É lindo isso, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não significa que Deus é um garçom me suprindo os meus caprichos, as minhas meninices, os meus mimos. Significa que Deus é o Senhor da minha vida e Ele supre as minhas necessidades. E eu não preciso procurar no mundo nada, porque só Deus pode suprir e consegue suprir a minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o verso 2? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. É claro que o verso 2 está profundamente ligado com o verso 1. É claro que Davi está falando do pastor dele, que conhece a necessidade dele, sabe quando ele tem fome, guia essa ovelha para um pasto verdejante. E aí, e a nossa vida? É óbvio que eu não estou falando do nosso pão de cada dia, do pão, do alimento. Eu olho esse texto e entendo claramente que é algo de uma necessidade muito mais profunda nossa. Eu sei que o homem sem comida, ele morre. Eu sei que o homem sem água, ele também morre. Mas o homem sem palavra de Deus, ele já está morto. O homem sem a presença de Deus, ele já está falido. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem sem Deus já está morto. O mesmo texto de Efésios, no capítulo 2, um pouquinho mais à frente, depois do verso 10, ele fala assim, que nós estávamos sem Deus nesse mundo, sem fé, sem esperança, longe de Deus, longe das promessas, estávamos afastados de Deus. E ele usa esse termo no início, estávamos mortos. Davi, ele olha para a sua relação com Deus e entende que esse Deus, ele conhece. Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe quando está precisando ou da pastagem ou do alimento. Talvez você não conte o teu segredo mais íntimo para a tua esposa, para o teu cônjuge. Mas, queridos, Deus sabe desse segredo. Deus conhece esse pensamento. Deus conhece essa dúvida. Deus conhece esse teu anseio ou o teu sonho. E é Ele quem vai te guiar. É Ele quem vai te conduzir. É Ele quando sabe que em determinado local não há mais pastagem adequada para a tua vida, e Ele te conduz para outro local. É Ele quem vai tomar os teus alicerces de fé e vai falar assim, olha só, até aqui você creu dessa maneira. Mas posso te falar? Há além, há mais. E eu quero te dar desse alimento agora. Quando você tem sede, Deus te dá água. A água é símbolo da palavra. Quando você tem fome, Deus te dá alimento, Deus te dá a pastagem. É interessante que quando Jesus caminhou conosco, lá em Mateus capítulo 9, lá no finalzinho, versos 31, 32, Jesus ele olha para o povo e diz a Bíblia que ele se constrange, ele é tocado de compaixão, e ele fala assim, esse povo é um povo que parece uma ovelha sem pastor. Tão cansados, tão sedentos, tão com fome, tão famintos, tão sem vida, tão surrados pela vida. Ele tem compaixão daquilo e vai falar para os seus discípulos, olha, vamos sair pelo campo, prega a palavra. Olha a seara é grande, poucos são os ceifeiros, os trabalhadores, vamos pregar a palavra. Deus conhece a nossa necessidade e Ele vai nos conduzir a um lugar onde a gente tem alimento, onde se fortaleça. Verso 3 diz assim, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi, ele entende que Deus lhe dá alimento, e não somente alimento, mas ele dá cura. Deus lhe dá a direção. Esse texto é lindo porque você pode se colocar de novo na sua relação com Deus. Acalma a tua alma, meu irmão. Como diz o Salmo 116. Volta ao teu sossego, ó minha alma, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Da morte livraste minha alma,
Da lágrima livraste os meus olhos, da queda livraste os meus pés. Volta ao teu sossego, ó minha alma. Sabe, é tempo de você respirar fundo na tua vida e relembrar quem você é em Cristo e quem Cristo é em você. Que você faz parte de um aprisco e que esse Senhor já entregou a sua vida por amor a você. Se Ele já assim fez, por que duvidar? Por que profetizar na nossa vida que não vai dar certo? Por que ficar repetindo, ninguém me ama, se ao menos isso, se ao menos aquilo, se alguém fizesse isso ou aquilo por mim? Deus já fez tudo o que você precisa. Deus já fez tudo o que você precisa. Mas, infelizmente, enquanto na carne, a gente vai esquecendo que a gente também pode levantar essa bandeira e falar, eu sou do meu pastor. E o meu pastor cuida de mim. O pastor oferece cura, o pastor não nos deixa ficar desorientados. Jesus, um pouco antes dele morrer e depois de ressuscitar, no momento lá da ceia, ele disse o seguinte aos seus discípulos, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador, ele habitará em vocês. E ele fala assim, e o Espírito da verdade vos guiará em todo o caminho. Eu tenho dúvidas do meu dia de amanhã. Eu sei que você também. Porque eu não tenho, graças a Deus, Deus não nos deu o poder de conhecermos o futuro. Mas Deus nos deu outra chave maravilhosa, que é o poder da fé. Eu não preciso saber o dia de amanhã para dar um passo de fé. Eu não preciso saber o dia de amanhã para tomar uma decisão. A minha decisão, ela é pautada na minha fé. E não, a fé não é uma crendice, não, eu acredito, então vou. Como se fosse um jogo na loteria, que eu acredito que vai dar esse número aqui. Não. A nossa fé, ela está pautada no próprio Senhor que habita em nós. Ele vai nos guiar em toda a verdade. A grande verdade é que eu posso não conhecer o dia de amanhã, mas eu sei que Deus vai me conduzir nesse caminho. Diz o texto aí no verso 4. O pastor está presente nos momentos da adversidade. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Não parece ter uma contradição nesse texto? Não parece ter uma contradição? Pastor, você está falando aí que eu pertenço a Deus, que Deus é meu pastor. Como assim eu vou andar no vale da sombra da morte? Como assim? Parece ruim nessa história de vale da sombra da morte, não parece? Tem alguém querendo andar no vale da sombra da morte aí? É ruim de eu falar que quero, hein? É ruim, esse nome aqui é feio, né? Vale da sombra da morte. Mas olha como o salmista diz aqui no iníciozinho do verso 4. Ainda que. O que o salmista está falando é que eu sei que em algum momento da minha vida as coisas podem ficar bem difíceis. Quando ele fala de vale da sombra da morte, bom, como eu gosto de fotografia, eu entendo que sombra é uma projeção. Quando ele fala vale da sombra da morte, o vale, queridos, é um lugar mais baixo entre dois morros. E o vale é aquele lugarzinho onde a gente tem o rio, onde, enfim, os morros se encontram. Num vale você não tem a visão de um horizonte. Num vale você não sabe o que está depois daquele morro. Num vale, quando o sol vai baixando, vai sendo projetada uma sombra. Tem sol do outro lado do morro, mas naquele vale agora tem sombra. Sombra é lugar de escuridão. Sombra é lugar de frio. Sombra é lugar de dúvida. O vale é um lugar de peleja. Por que os castelos eram colocados no topo do morro? Para ter visão. Porque para alguém conquistar aquele castelo tinha que subir o morro. Lá de cima eles já jogavam lá as flechas, acabavam com o inimigo. Era mais difícil. Vale da sombra da morte. E o salmista fala, ainda
que, mesmo você sendo pastor desse Senhor, pode ser que alguns dias na sua vida sejam dias de momentos bem difíceis. Mas a presença de dias difíceis nas nossas vidas não declaram a ausência de Deus sobre as nossas vidas. O salmista não está colocando em dúvida o pastoreio de Deus sobre a vida dele, mas ele está entendendo que no dia em que eu passar pelo momento difícil, no dia em que as lágrimas encherem os meus olhos, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor continua comigo. Quando passarmos pelos dias difíceis, não é o dia, não é a hora de dizermos que não vai dar certo, ou porque Deus me abandonou. O salmista fala, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que o sol dessa justiça não me ilumine mais, ainda que eu não saiba o que está além desse morro, ainda que eu me sinta perdido e indefeso nesse vale, ainda que tudo isso aconteça, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. O pastor, ele está presente no momento da adversidade. A adversidade não significa ausência de Deus. Problema na vida não significa que Deus me abandonou. Problema na vida, problema no casamento, problema no trabalho, não significa de forma alguma que Deus tirou a mão dele de sobre mim, de forma alguma. Lembra quando o povo saiu do Egito? Sair do Egito foi uma benção, né? O povo era escravo, 430 anos no Egito. Aí Deus arranca o povo de lá. Para onde é que Deus leva o povo? Deserto. Quanto tempo? 40 aninhos. Ah, vai dizer, né? Vai dizer, tu nem ia pensar assim, Deus, por que tu me abandonou, Deus? O povo pensou isso. O povo falou para Moisés, Moisés, fala para mim sério aí. Não tinha era sepulcro suficiente lá no Egito? Tu trouxe a gente para o deserto para matar todo mundo aqui, enterrar todo mundo no deserto, né? É porque não tinha cova lá no Egito, é isso, né? Fala aí, vai. Esse papo aí que Deus apareceu para você para libertar, para caminho de 3 dias no deserto, adorar a Deus. Ah, Moisés, tu arrancou a gente lá para matar a gente no Egito, né? No deserto. O povo pensa isso. Mas sabe o que era lindo? Quando o povo de dia olhava para o alto, eles olhavam para o alto e encontravam uma nuvem bem negra que protegia eles do sol. E quando aquela nuvem se movia, o povo ia se movendo, porque era aquela nuvem que guiava o povo pelo deserto. Aquela nuvem de dia não deixava o sol queimar o povo. A nuvem protegia. E se você não entende, se você não sabe, o deserto é muito interessante. De dia, temperaturas altíssimas. De noite, temperaturas baixíssimas. Abaixo de zero. Quando chegava a noite, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Não era mais necessário proteger o povo do sol escaldante do deserto. Agora era hora de proteger o povo do frio do deserto. De dia, Deus protegia do sol. À noite, era uma coluna de fogo que aquecia o povo. Como é que a gente pode ter coragem de falar que Deus nos abandonou, se Deus continua te levantando todo dia para você lutar? Como é que você pode dizer que Deus não está presente na tua vida, se Ele continua te dando força para você batalhar? Como é que a gente pode dizer que Deus não está conosco, se mesmo no meio da luta, e eu sei que é difícil talvez depender de pessoas, eu sei que é muito difícil depender de cesta básica, eu sei que é muito difícil depender da ajuda da sogra, do sogro, é muito difícil ter que pedir a alguém, olha, deixa eu fazer um trabalhinho, um biquinho aí para eu ter um dinheiro para comprar uma comida, é muito difícil, eu sei que é. Mas eu não posso esquecer que dessa maneira Deus está me abençoando e Deus está te sustentando também. Tem uma passagem muito linda no Antigo Testamento, quando Deus pega o profeta Elias, leva Elias para um determinado lugar, e Elias não tinha com o que comer. Quando Elias teve fome, sabe como é que Deus supriu Elias? A Bíblia mandava o corvo pegar alimento
e ir lá dar na boca de Elias. Eu não vou nem falar como é que um corvo faz isso, porque é um tanto quanto nojento. Se você já viu, né, Animal Planet, já viu, né, esses programas National, como é que as aves alimentam seus filhos, você vai ver que é uma coisa bem desagradável. E digo mais, o corvo, para o judeu, era um animal impuro. O judeu não podia tocar no corvo. Deus, não foi o diabo não, tá? Deus pega Elias, bota ele lá num localzinho lá, e quem é que vai alimentar o profeta? Um corvo. Que coisa isso, né? Não devia ser nada agradável para o profeta, mas era Deus que estava sustentando o profeta. De uma maneira que ele não imaginava, provavelmente de uma maneira que ele não queria, mas era Deus que estava levando alimento para a boca dele. Ele não precisava levantar para procurar, Deus mandava levar. Deus mandava servir o profeta. Ele pode ser ruim, podia ter sido ruim para ele, mas era a provisão de Deus. E ele não morreu naquela situação, ele continuou o ministério dele. É tremendo isso, né? Deus é Deus que cuida. Deus tem suas maneiras de cuidar. Deus talvez não impeça que a adversidade venha sobre a tua vida. Mas a adversidade não significa a ausência de Deus na minha vida. Deus vai continuar presente. E é exatamente isso que o salmista fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ele fala, eu sei que o mal vai estar ali, eu sei que a adversidade vai estar ali, mas eu não temerei. Nossa, que homem corajoso. Não era essa coragem que as pessoas falam que eu encaro tudo. Não, isso não é coragem não. O corajoso ele tem medo, só que o corajoso ele enfrenta. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que ande pelo vale da sombra da morte vai sentir o medo tocando a sua alma. Mas ele vai falar assim, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu não vou abandonar o meu Deus, eu não vou abandonar a minha fé. Tem uma passagem linda da história do cristianismo, que foi o bispo Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Esmirna passou por várias perseguições, e teve um imperador romano que perseguiu a igreja e prenderam Policarpo, o bispo daquela igreja, já velhinho de idade. Amarraram Policarpo na fogueira, falaram assim, Policarpo, nega esse teu Jesus aí, adora o imperador. Qual foi a resposta de Policarpo? Não. Há 80 anos sirvo a Jesus. Ele sempre me foi bom, nunca me foi mal. Por que agora eu vou negá-lo? Não nego não. Queimaram Policarpo, mas ele não negou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei. E qual era o motivo dessa coragem? Qual era o motivo dessa perseverança? Porque tu estás comigo. A presença de problema não é ausência de Deus. Vale da sombra da morte não significa um Deus que retirou a mão. Eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que tu estás comigo. É lindo. O salmista, ele consegue enfrentar a adversidade e mesmo assim ele percebe o mal, mas ele percebe também a presença de Deus. E porque Deus está ali, ele não vai temer o mal. Porque o teu cajado e o teu bordão me consolam. Olha o verso 5. Verso 5 eu quero falar, porque ele é lindo. E eu vou encerrando. Verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Meu irmão, segura essa, hein? Você reparou que sabe, eu leio o verso 5, me parece que ele está fazendo agora uma oração a esse Deus. Parece que ele está fazendo um pedido a esse pastor. Me prepara uma mesa com os meus melhores amigos. Só gente boa, só Ramiro, só o William, só o Fernando, falta o Júlio também. Só gente boa na minha mesa. Que eu quero ter uma ceia com essa galera que é minha amiga. Olha a ousadia do salmista. Prepara-me uma mesa na presença de quem? Na presença dos meus adversários. Oh, Jesus!
que Davi está falando assim, nessa relação de coragem que ele tem com Deus, ele fala assim, Deus, prepara uma mesa aí. Eu vou estar lá na cabeceira, mas do meu lado, bota o que tramou mal contra mim. Na minha frente, bota aquele problema lá, bota o meu chefe lá, vai. Aquele lá, bota lá aquela figura que foi me perseguindo lá no trabalho, bota lá o inquilino não, bota o senhorio lá no meu apartamento. Sei lá quem é. Eu fico até imaginando que talvez Davi pudesse curvar a cabeça dele assim, Senhor, coloque esses adversários na minha frente. Imagina Davi levantando a cabeça, abrindo o olho, dando de cara com quem? Com ele próprio. Quem é o nosso maior inimigo? Só nós mesmos. Mas o que é legal nesse texto é como Davi vai ter a ousadia de falar, Senhor, prepara aí, vai. Coloca aí os meus adversários na minha frente. É muita ousadia. É muita certeza de um relacionamento com Deus. É muita convicção de que ele pertence a um Deus poderoso. É muita certeza de que ele pertence a um pastor que cuida. Coloca aí, meu irmão, qual é o teu desafio? Qual é o teu desafio na tua vida hoje? Qual é a tua grande adversidade na tua vida hoje? Tenha a ousadia de Davi, Deus, coloca uma mesa na presença dos meus adversários. E aí, mas ele continua falando, nos mostra o entendimento dele, olha, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele está sendo ousado e falando, Deus, me coloca aí na presença dos meus adversários, me coloca aí na frente da minha depressão, me coloca aí na frente do meu medo, coloca aí na frente dessa luxúria, me coloca na frente disso, mas unge a minha cabeça, faz o meu cálice transbordar, me dá a vitória sobre isso. Aquele que conhece Deus não foge não, meu irmão. Eu falo de novo no Salmo 18, com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos. Tem muito crente querendo fugir pela tangente, dar a voltinha pelo muro. Deus não vai te dar a voltinha pelo muro não. Deus vai te botar de novo na frente do muro para você saltar esse muro. E se tu for pela lateral, ele vai te fazer voltar de novo ali. Pula o muro agora, meu filho, vai. Não, é melhor ir para o outro lado lá que não tem exército. Não. Enfrenta o exército. Não. Enfrenta isso aí, vai. Enfrenta esse medo. Enfrenta essa depressão. Enfrenta isso, cara. O nosso Deus, ele tem a intenção sempre de nos forjar, de nos fortalecer. Ele sempre nos coloca de frente de adversidades que nós ainda precisamos vencer. Porque nessa luta a gente cresce. Nessa luta a gente conhece quem é Deus. Nessa luta a gente conhece quem é Ele, quem Ele é em nós. Olha a ousadia dele. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários e faz o meu cálice transbordar. O pastor da ovelha, ele traz a coragem, ele se faz presente, ele dá ousadia às suas ovelhas. E aí o verso 6 para a gente encerrar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Que certeza que ele tinha, né? Aí, Denise, muita certeza, né? Ele não tinha bola de cristal na frente para saber como é que ele ia, como é que seria o último dia da vida dele. Não tinha ninguém contando para ele, Davi, pode falar tranquilo, porque você é rei, tudo vai dar certo para você. Estou falando do cara que o próprio filho traiu. Estou falando do cara do que o próprio filho roubou a esposa dele. Do cara que o filho roubou o reino. Que teve que se fazer de maluco mesmo, encostado na porta babando, para o outro reino matar ele. Que teve que se esconder numa caverna. E quem é que foi se esconder com ele? Os piores do povo. O endividado, amargurado, lá na caverna de Adulão. Estou falando desse. Aí ele vai aqui no Salmo 23 e escreve assim, bondade e misericórdia. Oh, meu Deus. Ele está reconhecendo, por todo aquele caminho difícil da vida dele, a bondade e a misericórdia de Deus estavam presentes. E não apenas no passado dele, mas também no presente. E não apenas no presente, mas também no futuro. Que certeza de fé, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aí ele termina assim, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.
ele sabe que ele pertence a um Deus. Ele fala, e eu quero habitar para sempre no aprisco desse Deus. Eu sei a quem Deus eu sirvo, e eu quero continuar com esse Deus. O Salmo 116, versos 7, 8 e 9, que eu li aqui de cabeça, no finalzinho, depois que ele fala, volta o teu sossego à minha alma, porque o Senhor tem sido generoso para contigo, o Senhor livrou da morte a alma, da queda dos pés, da lágrima dos olhos. Aí ele termina assim, e eu andarei para sempre na presença do Senhor. Qual é a tua relação com Deus? Qual é a tua bandeira? Como é que você começa a tua vida? Como é que você começa o teu dia? Como é que você começa a tua oração? Como é que você encara o teu problema? Como é que você encara os teus desafios? Como é que você encara, como é que você leva essa verdade para dentro da tua casa? Não interessa se você falar, eu sou crente, eu não sou crente, eu sou da nova vida, eu sou assembleia, não interessa nada disso. O que interessa é entender, eu sou de Cristo, Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu pastor, meu casamento está com um problema, mas eu vou orar porque eu creio que o meu Deus vai me guiar. O meu trabalho está com problema, eu vou orar, eu vou clamar, porque eu entendo que Deus vai me dar uma direção. Eu estou com um problema dentro de casa, terrível, ninguém pode me ajudar. Então coloca na mão de Deus, porque Ele é o teu Senhor e Ele é o teu pastor. E é Ele quem pode todas as coisas, é Ele quem chama a existência o que não existe, é aquele que chama como se já fosse o que não é. Esse é Deus. O Senhor é o meu pastor. Vamos ficar de pé. Permita orar pela tua vida. João capítulo 10, verso 10, diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus declarando, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus declara, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meu irmão. Que bom que você está em Cristo, amém? Amém, Amanda? Amém, glória a Deus. Tem umas lágrimas pelo caminho, né? Tem, para todo mundo. Mas Deus cuida da gente. Então feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos nessa noite, Pai, levantar, ó Pai, dar início a essa oração, ó Pai, da mesma maneira que o salmista iniciou o seu louvor. Declarando, ó Pai, diante dos anjos, diante dos homens, mas sobretudo na Tua presença, que o Senhor é o meu pastor. Seu amado, se eu declaro que Tu és o meu pastor, então eu estou declarando também que eu sou Tua ovelha. Se eu declaro que Tu és o meu Senhor, eu declaro então que eu sou Teu servo. Pai, nós queremos declarar que dependemos de Ti. Queremos declarar, ó Pai amado, como o salmista declara, olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem de Baalim, o meu socorro não vem de profeta, o meu socorro não vem de empréstimo, o meu socorro não vem do agiota, o meu socorro não vem da droga, o meu socorro não vem da bebida, o meu socorro não vem da cachaça, o meu socorro vem do Senhor, porque nós entregamos as nossas vidas a Ti, e nós sabemos, ó Pai amado, que nós estamos nas Tuas mãos, Pai. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor que nos dá força para vencer. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos fortalece. Pai amado, traz refrigério ao Teu povo, traz cura ao Teu filho. Deus amado, para essa mãe que chora, para esse pai que chora. Pai, em nome de Jesus, supre as suas necessidades, concede-lhe, ó Pai amado, ousadia, concede-lhe fé. Meu Deus, quando nós lemos esse salmo, nós somos renovados em fé. E nós também queremos Te pedir, Pai amado, não vamos fugir das nossas adversidades, muito pelo contrário, coloca, Deus amado, uma mesa, e nessa mesa coloca os nossos adversários, coloca os nossos medos, coloca, Deus, os nossos receios, coloca a nossa arrogância, coloca a nossa prepotência, coloca, Deus amado, o nosso cativeiro da luxúria, da lascívia, coloca, Deus, coloca esse cativeiro de droga, coloca, Deus amado, coloca essa afronta na nossa frente, Pai amado, porque nós sabemos que Tu vai derramar óleo sobre a nossa cabeça, nós sabemos que Tu vai fazer transbordar o nosso cálice de vinho, e eles terão que ver que é o Senhor quem guia a nossa vida,
É o Senhor que é a nossa bandeira. É o Senhor que é a nossa justiça. Pai amado, em nome de Jesus, alimenta teu povo de fé. Alimenta teu povo de esperança. Deus amado, tira, Pai. Pai amado, tem vida que chegou aqui olhando para baixo. Tem vida que chegou aqui desanimado. Tem vida que chegou aqui desistindo. Mas faz o teu povo olhar de novo à frente. Porque Tu és a nossa salvação. Tu és a nossa vitória. Tu és a nossa certeza. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Por isso nós cremos. Nós cremos, ó Pai, que há esperança no amanhã. Nós cremos, ó Pai amado, que Tu pode abrir uma porta que até aqui não conhecíamos e que ninguém podia abrir. Nós cremos que Tu pode abrir essa porta. Abre, Deus. Abre essa porta de cura. Abre essa porta de emprego. Abre essa porta de milagre. Abre essa porta de provisão, de sustento, de misericórdia. Abre essa porta sobre a vida do teu filho. Abre essa porta sobre a vida da tua filha. Deus amado, que eles possam, Deus, assim como o salmista, confessar essa fé. Que eles possam reconhecer a tua mão, a tua presença, a tua bondade, a tua misericórdia em cada dia das suas vidas. E nessa certeza, Pai, nós havemos de seguir em frente, declarando que habitaremos em Tua presença para sempre. Abençoa Teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? E amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Se você tem irmão do seu lado,